Olá, minha gente, está na hora de ficar bem informado. Nosso Sim Notícias, edição desta terça-feira está começando. Vamos conferir os destaques de hoje. O corpo de um jovem que estava desaparecido foi localizado em Aracruz. Mulher foi morta a tiros no residencial Rio Doce e em Linhares. 7º Fórum da Liberdade e Empreendedorismo reuniu centenas de pessoas aqui em Linhares. Uma obra em Colatina promete desafogar o trânsito na região. Elisângela Ramos traz esta e outras informações. Confira os destaques de São Mateus e região norte. Vamos também a Cachoeiro conferir os destaques do sul do Espírito Santo com Samuel de Fraga. Veja ainda um resumo do nosso esporte. Esses e outros assuntos agora, aqui na TV Sim. Esta é da Terra. O corpo de um rapaz que estava desaparecido foi encontrado pela polícia em Aracruz. A repórter Luana Santos tem as informações pra gente. O corpo de um jovem foi encontrado em adiantado estado de decomposição em Coqueiral de Aracruz no último final de semana. O corpo foi descoberto por um indígena da região que relatou sentir um forte odor e encontrou a vítima, que, segundo relatos dele mesmo, teria sido vista na área na última semana. A polícia foi acionada e, ao chegar no local, encontrou o corpo de Tiago Henrique Duarte Rodrigues, de 21 anos, que apresentava sinais de violência, incluindo os pés e as mãos que foram amarradas para trás. A investigação preliminar indica que ele pode ter sido executado a tiros. Tiago Henrique era foragido da justiça e estava com mandado de prisão em aberto desde dezembro do ano passado, emitido pela Vara Criminal lá de Viana. Ele era suspeito do roubo qualificado e havia sido apontado como fugitivo do sistema prisional. Agora, a Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas de Aracruz está investigando esse caso. Obrigado, Luana, pelas informações. Palestrantes internacionais estiveram no 7º Fórum da Liberdade e Empreendedorismo. O evento é organizado pela Aliança Jovem, que faz parte da Associação para o Desenvolvimento de Linhares, a ADEL. Centenas de pessoas acompanharam de perto o 7º Fórum da Liberdade e Empreendedorismo. Com o tema Crônicas de um Brasil Inventado, o fórum reuniu líderes empresariais, investidores, acadêmicos e empreendedores. O evento contou com participantes de peso, como o empresário, ator e apresentador Felipe Tito, o empresário Felipe Lomeu e Márcio Furtado, cofundador da Acelera Bank. Ele palestrou no painel Liberdade. O empreendedor, ele é um cara livre por natureza, porque ele quer impactar, ele quer consertar alguma coisa que não funciona. Então essa liberdade que quanto menor o Estado for, que é o que a gente fez, redução do Estado, mais livre e mais potencial o empreendedor pode atuar na sua jornada, seja qualquer a sua iniciativa, né? O varejo, serviços, industrial, no agronegócio, né? O produtor rural também é um grande empreendedor. Já Felipe Lomeu palestrou no painel de empreendedorismo. Ele reforçou que os empreendedores devem investir em tecnologia e inovação para se manter no sucesso. O maior risco das empresas é o seu sucesso passado, né? Então as empresas chegaram até aqui fazendo, né, tendo determinadas práticas, só que muitas vezes elas continuam achando que aquilo é o que funciona, mas a gente sabe que o mundo, né, ele se transforma, o mundo evolui e é importante que essas empresas também pensem dessa maneira, senão simplesmente elas vão quebrar como grandes empresas do mundo quebraram. O fórum foi organizado pela Aliança Jovem e já está virando uma tradição no município, atraindo os olhares de todo o país. A importância basicamente é contribuir para a formação do pensamento crítico acerca de políticas econômicas, políticas sociais, políticas voltadas para a saúde, para a educação. A missão principal da Aliança Jovem é formar novas lideranças com pensamento de liberdade e discutir esse assunto dentro das instituições, dentro das gestões empresariais, formar uma gestão de liderança na área empresarial. Esse ano, especificamente no 7º Fórum de Liberdade, a gente trouxemos grandes nomes. Tive a honra de poder participar sendo mediador do professor Roque, que falou sobre temas de geopolítica avançada, que particularmente me tocou e tocou toda a plateia. Então, isso é primordial. Uma cidade como Linhares, pujante, com crescimento forte, ter eventos como esse enriquece e com certeza fica marcado na história da cidade.
Desde 2016, o comitê realiza o Fórum de Liberdade e Empreendedorismo, além de diversas palestras, cursos e capacitações direcionadas a lideranças empresariais. Quem veio com fome de conhecimento não se decepcionou nesta edição. Ah, sim, com certeza. Como foi falado na palestra anterior, todas as partes precisam se conversar entre si para que tenham conhecimento. Não pode ser nem muito radical para um lado nem para o outro. Um grande evento, já no calendário de grandes eventos aqui do Espírito Santo, né? Em Colatina, uma obra promete desafogar o trânsito em uma região do centro da cidade. Vamos para lá para saber os detalhes agora com a Elisângela Ramos. Olá, Elisângela. Olá, Cláudio. Olá para todos que assistem o Sim Notícias. Pois é, visando dar mais agilidade ao trânsito, aqui na região da Catedral, no centro de Colatina, 2 ruas serão interligadas, criando assim uma nova pista de rolamento de veículos. Confira. Logo no início da semana, a população que transita pela Rua Santa Maria, no centro de Colatina, encontrou um cenário diferente. Na área onde já funcionou um setor da saúde no município, agora vemos terra, tijolos, muitos entulhos e restos de uma construção demolida. Em breve, moradores dos bairros Operário, Perpétuo Socorro, Bela Vista e arredores não precisarão mais pegar o cruzamento da Catedral para chegar à Avenida Getúlio Vargas. Bem aqui nessa região será construída uma rua que ligará a de Walter Ribeiro Soares a Santa Maria. A obra promete desafogar o trânsito nessa região. Eu acho que vai ser muito importante para melhorar a qualidade do trânsito de Colatina, né? A gente percebe que o fluxo de carro aumentou, não tem lugar para estacionar, não tem lugar para os carros trafegar. Como moradora, eu estou muito feliz porque vai desafogar o trânsito, vai desafogar para a gente que é pedestre, né? E eu acho assim muito importante. Era uma boa ideia porque essa rua é muito tumultuada, né? Movimentada, então aqui seria melhor ser mais uma opção, né? Eu acho muito legal porque essa rua aqui, próxima à Catedral, é muito movimentada e seria uma opção bem melhor, que eu tenho certeza que os colatinenses vão ficar felizes, né, com essa nova rua. Então nós temos um trânsito muito intenso aqui na cidade, né? Nós temos bairros aqui em cima muito populosos, né? Perpétuo Socorro, Operário, Brotas, nós temos a questão do hospital, que faz uma demanda muito grande, e a 15 de novembro já não estava mais suportando esse trânsito. Então nós fizemos várias melhorias, fizemos a sinalização semafórica para ajudar os moradores que descem dos bairros, fizemos a ampliação de mais uma faixa reversível ali entre Três Irmãos e a Catedral. Com isso nós conseguimos dar uma melhoria, já não temos mais aquele pico, né, de trânsito naqueles horários mais complicados, e com isso faltava mais alguma coisa. Vislumbrou a gente abrir mais uma rua, uma travessa aqui, ajudando o pessoal que desce do Operário e do Perpétuo, de forma que eles não precisem utilizar 15 de novembro. E a previsão é de que já em setembro deste ano a obra seja concluída. A ideia inicial, se não tivermos nenhum atropelo, as condições forem favoráveis, até o final de agosto, meados de setembro. Realmente, esperamos que essa obra ajude a desafogar o trânsito aqui no centro de Colatina. Por hoje é só. Amanhã trazemos mais notícias aqui da região. Volto com você, Cláudio. Muito obrigado, viu, Elisângela, pela participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. Vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira. O sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva no estado. Em Linhares, temperaturas entre 15 e 27 graus. Colatina, variação entre 14 e 28. São Mateus, mínima de 16 e máxima de 26 graus. Cachoeiro, com mínima de 14 e máxima 27. Já em Vitória, mínima de 17 e a máxima não passa dos 25 graus. A seguir, a gente fala sobre um homicídio no residencial Rio Doce, em Linhares. Uma mulher foi morta no horário do almoço. Vamos também a São Mateus saber os destaques da região norte. Estamos de volta com o nosso segundo bloco de hoje, trazendo um giro de notícias policiais.
Na tarde dessa segunda-feira, no bairro Interlagos, a polícia apreendeu uma grande quantidade de drogas em um terreno baldio. Com o emprego do cão policial Pantera, foram encontradas 99 pedras de crack, 150 buchas de maconha e 2 papelotes de cocaína. Todo o material foi entregue na delegacia. Até o momento, ninguém foi detido. No residencial Jocafe, um adolescente de 17 anos foi atingido na nuca por um disparo de arma de fogo. O fato aconteceu durante uma tentativa de homicídio próximo a uma praça do bairro. Houve troca de tiros entre o adolescente e 2 outros indivíduos. O menor foi socorrido e levado a um hospital. Ainda na tarde desta segunda-feira, uma mulher identificada como Maria da Ajuda da Silva foi assassinada no residencial Rio Doce. O crime aconteceu quando ela estava almoçando dentro de um bar do qual ela era proprietária. No local, dezenas de cápsulas foram encontradas. Ainda não foi possível descobrir quem foi o autor e qual a motivação do crime. E agora vamos a São Mateus conferir os destaques do Norte Capixaba com o nosso colega J. Barbosa. Olá, Cláudio Alves, amigos do Sinotícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. É isto mesmo, hein? Os dados de acidentes de trânsito envolvendo motos são assustadores. De janeiro a abril deste ano, segundo dados do Detran, mais de 131 motociclistas perderam a vida. Aqui em São Mateus e região, de acordo com os levantamentos feitos em nossos arquivos de reportagens, mais de 15 pessoas perderam a vida. Infelizmente, na tarde de ontem, mais um caso. Um homem de 56 anos morreu na tarde desta segunda-feira em Nestor Gomes, quilômetro 41, após perder o controle da moto e passar direto em uma curva. O motociclista foi identificado como Josélio Cunha e, segundo informações de testemunhas, a vítima estava acompanhado de uma mulher que ficou ferida e foi encaminhada para o hospital de Jaguaré. Em Conceição da Barra, um foragido da Justiça foi preso. Em Conceição da Barra, um foragido da Justiça foi preso pela Polícia Civil e a Divisão de Inteligência da Polícia Penal. O homem, de 43 anos, foi localizado no bairro Santo Amaro. Ele fugiu da Penitenciária Regional de Linhares no mês de agosto de 2014, após conquistar o benefício de saída temporária. 11 anos depois, o suspeito voltou para a cadeia. Mudando de assunto, nós vamos falar sobre o primeiro evento de amamentação que aconteceu neste final de semana. Quem esteve lá e acompanhou tudo de perto foi Kaila Vitória. No último fim de semana, profissionais da área de saúde realizaram o Mamaço, um evento mundial que promove a amamentação e o fortalecimento dos laços maternos. O encontro ofereceu apoio especializado e orientações importantes sobre o aleitamento materno. Para o início da amamentação, o ideal é que a mãe esteja bem posicionada. A posição da mãe é o principal, porque se ela não estiver bem posicionada e bem confortável, acaba que durante a amamentação as coisas vão se desfazendo, né? Para poder identificar se o neném está mamando bem, primeiro a gente tem que observar a boa extração de leite. Então é muito comum observar um barulhinho do neném engolindo, que é diferente de um estalo, né? Bebês que fazem estalo na mama é sinal de que a pega não está adequada. Observar o posicionamento desse bebê, se os lábios estão invertidos para fora, né? Não necessariamente uma boca de peixinho, mas isso tem que ser bem avaliado. E não pode doer, a amamentação não dói. Isso é mais um mito que as pessoas começam a difundir, de que a dor na amamentação é normal, e na verdade não é. A gente sabe que o bebê está saciado a partir do momento que depois que sair do peito, o neném está desfalecido, né? Está relaxado, está entregue realmente, dorme tranquilo. Então tudo isso vai identificar que essa mulher realmente está posicionando o bebê, que ele está mamando muito bem. E o que você diria para as mães que têm medo de não produzir leite o suficiente? Isso também é um mito muito comum. Toda mulher vai produzir leite, a não ser que tenha alguma questão anatômica associada à mama em si, né? E isso pode ser visto durante o pré-natal ou especialmente na consultoria durante a gestação, que é muito importante, inclusive. Até para ter essa confiança de que vai produzir o leite. Porque o choro do neném é um comportamento de comunicação, para falar que alguma coisa ali não está adequada, né? Enfim, ou ele está com frio, com calor, ou tem alguma coisa incomodando, mas tudo isso é associado à fome. E a rede de apoio às vezes fica dizendo que o leite não é suficiente. Então toda mulher vai produzir leite, mas essa confiança tem que começar desde a gestação. Superar os mitos em torno da amamentação
é essencial para uma experiência positiva, assegurando que mães possam nutrir seus filhos sem medo ou dor desnecessária. A gente tem vários mitos, que circundam a amamentação, mas na minha opinião o principal de todos é definitivamente que amamentar dói, Isso geralmente distancia a mãe do bebê, gera um medo, um receio, Contribui para a dificuldade desses dias iniciais da amamentação. E aí as mães, às vezes, elas insistem ali em amamentar com dor, por achar que a dor é normal, e geralmente isso impacta gerando o desmame completo. A mãe, ela produz os anticorpos, esses anticorpos são recebidos pelo bebê e o bebê fica protegido das doenças que a mãe já teve ou das doenças que a mãe foi vacinada durante todo o processo de amamentação, inclusive em pequenas quantidades, na mãe que faz amamentação mista ou na mãe que já iniciou a introdução alimentar. Desde as primeiras horas após o parto, a amamentação traz benefícios significativos para a recuperação da mãe, além de promover o bem-estar emocional a longo prazo. Desde o pós-parto imediato, a gente já vê um grande impacto, porque a amamentação, ela libera ocitocinas que vai ajudar esse útero a contrair. Então, de cara, a gente já tem uma redução importante desse sangramento no pós-parto e essa mãe voltar o útero ao tamanho anterior, Muito bem, Cláudia, esses foram os nossos destaques de hoje aqui de São Mateus e região. A gente volta amanhã, viu, amigo? Forte abraço e até lá. É isso aí, Jota. Obrigado pelas informações, viu? Vamos ver como o Mercado Agro encerrou esta terça-feira. Cotações do Agro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. O café arábica bebida dura encerrou o dia cotado a R$ 1.325 a saca. O Conilon tipo 7, R$ 1.280. Já o café Conilon tipo 78 está cotado a R$ 1.268 a saca. O cacau encerrou o dia cotado a R$ 2.880 a saca. O Sicoob fez total diferença em nossa vida. Hoje nós somos uma empresa com mais de 8.000 metros quadrados, temos mais de 80 funcionários e assim vamos fazendo a nossa história. No Sicoob, em cada transformação, buscamos novas formas de mostrar que a gente está pertinho dos capixabas e comemoramos juntos as conquistas da nossa comunidade. Sicoob, 35 anos. Evolui para estar cada vez mais próximo. Estamos de volta, minha gente, agora com o terceiro e último bloco do Sim Notícias, trazendo os destaques do esporte. Sim Esportes. Oferecimento Central Bikes e Motos. Há mais de 30 anos em Linhares. Olá, amantes do esporte. Tô chegando com as informações e hoje tem Libertadores. Às 19 horas, o Fluminense encara o Grêmio. O Grêmio, que não pode jogar em casa ainda por conta das condições do estádio, vai mandar o seu jogo então em Coritiba. Lembrando que os dois times vêm de eliminações agora na Copa do Brasil. O Grêmio foi eliminado pelo Corinthians nos pênaltis, já o Fluminense foi despachado pelo Juventude. E no Campeonato Brasileiro também tem uma diversidade entre os dois aí em relação às posições, O Grêmio vem de 5 jogos de invencibilidade, já o Fluminense perdeu para o Vasco e está ali na zona de rebaixamento. E tenta espantar agora o mau momento, enfrentando o Grêmio, já que na Libertadores o Fluminense está invicto a 14 jogos. Com certeza vai ser um jogão. Tem mais jogos aí, tá? Mais tarde, às 21h30, o Atlético Mineiro pega o São Lourenço, Lembrando que o Atlético Mineiro está sem seu principal jogador, o Hulk, não vai jogar por conta de uma lesão. E tem Sul-Americana com encontro de brasileiros. O Bragantino recebe em Bragança Paulista o Corinthians. Vai ser um jogão, com certeza. Eu queria falar também de um jogo de ontem, que teve uma peculiaridade. O jogo entre Goiás e Ceará, o Goiás venceu por 2-1 de virada. O que é engraçado? O goleiro fez os 2 gols. O Tadeu, que é um goleiro muito conhecido para quem gosta de futebol aí, foi lá e fez os 2 gols, convertendo 2 pênaltis. Será que ele é discípulo de Rogério Ceni? Bom, são esses destaques por hoje. Amanhã eu trago muito mais esporte para você. É com você, Cláudio. Obrigado, Will, pelas informações esportivas. E uma pesquisa no sul do estado pretende mudar o cenário da alimentação animal. Vamos saber informações agora sobre este assunto com o Samuel de Fraga. Olá, Samuel.
Oi, Cláudio, olha, é isso mesmo. A pesquisa é realizada pelo INCAPER, na Fazenda Experimental de Pacotuba. E esse estudo é de alternativas para a produção de forragem e suplementação nutricional dos animais. Na casa de vegetação, as mudas cultivadas aguardam crescer e se desenvolver. Logo, elas serão plantadas e vão servir para um experimento inovador no estado. É na Fazenda Experimental de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, que o biólogo e pesquisador do INCAPER, Maurício Dan, coordena um estudo com 11 espécies diferentes de plantas arbóreas e arbustivas. A ideia é identificar o potencial dessas plantas como fonte de alimentação alternativa para os bovinos. Esse projeto, das forrageiras arbustivas arbóreas não convencionais, ele nasceu da ideia de que existem muitas plantas brasileiras e não brasileiras que elas podem ser utilizadas para a alimentação dos animais, para bovinos, caprinos, né? A intenção é trazer fontes de alimentação alternativa que não seja só as forrageiras mais convencionalmente cultivadas pelas pessoas, que geralmente são os capins, né? A gente tem algumas leguminosas e outros grupos de plantas arbustivas, que são aquelas que não têm um crescimento tão grande quanto uma árvore, chega a 2, 3 metros de altura, e algumas que chegam a 10, 15 metros de altura. E elas possuem folhas, e os ramos mais finos, que elas podem ser utilizadas para os animais comerem. A pesquisa, financiada pela FAPES, está em fase inicial. São cerca de 9 profissionais envolvidos e tem a participação de pesquisadores do INCAPER e também do IFES de Alegre. Segundo Maurício, é um estudo grande que envolve várias etapas. A primeira delas foi a aquisição e o cultivo das mudas. 5 são espécies exóticas, já utilizadas em outros países, como é o caso da moringa e do margaridão. Elas serão cultivadas em unidades de observação e avaliadas em relação ao comportamento e desenvolvimento aqui na região. As outras espécies que serão testadas são nativas da Mata Atlântica, como a gurindiba, o genipapo e o pau-d'alho. Esse projeto, como ele está no estado inicial, a gente ainda não vai levar tudo isso para os animais comerem. Primeiro a gente vai trabalhar com análises experimentais em campo, onde a gente vai avaliar a sobrevivência, o crescimento, a produção de biomassa e também vai fazer análises nutricionais para a gente poder comparar com outras plantas que já são utilizadas e saber o quanto que elas vão agregar em termo nutricional. Todas as plantas estudadas são espécies ricas em proteínas e sais minerais. Maurício explica que um capim de boa qualidade, por exemplo, tem pouca proteína, chegando a 10%, enquanto algumas dessas plantas chegam a ter mais de 25% desse nutriente. Por isso, a pesquisa tem como grande preocupação a segurança e a suplementação alimentar dos animais, visando principalmente reduzir os impactos causados pelo clima em nossa região. Com as mudanças climáticas, o Espírito Santo vem vivendo períodos intensos de seca, prejudicando as pastagens e a alimentação dos animais. Como todas essas plantas utilizadas na pesquisa são mais resistentes à falta de água, a expectativa é de que elas se tornem uma solução de grande potencial para serem utilizadas como forragens. Essas plantas são plantas mais rústicas, então elas toleram mais o estresse do excesso ou da falta de chuva, do calor, e elas podem ser utilizadas às vezes para recuperar um solo, por exemplo, onde já está um pouquinho degradado, e a gente aproveitar melhor esse solo. E mais do que isso também, trazer essas fontes alimentares alternativas, porque o agricultor gasta muito dinheiro, às vezes, comprando o que a gente chama de ração concentrada, à base de soja e de outros grãos. Se a gente conseguir fazer com que o agricultor produza esse alimento como fonte de proteína na própria propriedade rural dele, pode ser uma economia muito grande de dinheiro para ele, Então, primeiro a gente vai testar, vai validar, e assim que a gente tiver as informações mais apuradas, a gente vai começar a trazer isso para os agricultores. O próximo passo da pesquisa é o plantio das mudas. O solo já está preparado e as plantas serão cultivadas como bancos de forragem. A gente espera que daqui os próximos 6 a 7 meses a gente já tenha essas plantas já implantadas no campo. Então a gente já vai ter as primeiras avaliações de crescimento, de sobrevivência, e a gente vai fazer uma coleta de material de folhas na estação seca do ano e na estação chuvosa.
E aí a gente vai avaliar a qualidade nutricional dessas plantas em laboratório e vai comparar depois entre essas duas estações, né? No experimento a gente vai submeter essas espécies a 3 tipos de adubação e vai comparar para ver se isso modifica ou não a qualidade dessa forragem, né? E também a quantidade. E nas unidades de observação, onde a gente vai cultivar essas plantas aí que já são mais bem utilizadas, a gente vai também variar a adubação, mas mais para a gente verificar como que isso vai afetar o desenvolvimento, se elas vão se adaptar aqui à nossa região. Bem, Cláudio, eu fico por aqui, volto amanhã com mais informações aqui da região sul, eu espero você, até lá. Muito obrigado, viu, Samuel, pelas informações aí direto de Cachoeiro. Obrigado a você, nosso telespectador. Continue seguindo as redes sociais da TV Sim, o nosso Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, é tudo TV Sim Espírito Santo. Acesse também o portal simnoticias.com.br. Até a próxima edição. TV Sim, esta é da Terra.